Olá pessoal, tudo bem? São exatos 21h45, eu tô aqui há exatos 47 minutos tentando entrar na live, enfim, algumas queridas seguidoras e amigas já entraram em contato comigo que parece que o mundo resolveu fazer live hoje às 9 da noite, enfim. Então realmente está com dificuldade, eu já tentei o meu 4G, tenho 2 redes em casa, já tentei fazer também, enfim, já reiniciei o celular 7 vezes. Mas existe uma frase que eu acho importante e interessante, que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que fazem acontecer e aquelas que deixam as coisas acontecerem com elas, né? Então eu não deixo as coisas acontecerem comigo, a gente vai atrás e por isso mesmo que eu vim gravar um vídeo aqui para deixar vocês a par das coisas que eu estava pensando, enfim, em relação a essas consultas nutricionais online. Tá? E vou colocar depois ali nos stories uma enquete pra gente ver qual é o melhor dia, o melhor horário pra gente repor essa live, porque eu acho importante justamente esse momento de troca, né? Quem me conhece sabe que eu preciso trocar energia, preciso trocar pensamento, informação. Essa é a minha missão, a gente tem que multiplicar, né? Para multiplicar a gente tem que ter mais gente junto. Bom, eu queria deixar com vocês algumas coisas que eu pensei nos últimos tempos em relação a isso, tá? Uma delas é em relação àquela angústia que a gente sempre tem enquanto nutricionista de que a gente não pode usar o online, né? Não vou dizer aqui de forma alguma que é a minha primeira ideia de ser nutricionista fazer consulta online. É fato que não, né? Ainda mais eu que gosto muito de semiologia, gosto muito do olhar, né, da energia, de entender aquele paciente. Mas enfim, é um motivo de força maior, é uma pandemia, né? O mundo está passando por esse momento, a gente não sabe quanto tempo mais, a gente espera realmente que seja pouco tempo, mas infelizmente não é assim, né? Não é só querer, né? Tô aqui com meus 2 copos, um até já se foi na espera da live. Enfim, então eu queria deixar claro para vocês que a consulta online é um fato. Então a gente pode parar de ficar angustiada de que, talvez seria melhor, seria ideal. O ideal não existe. Eu tava aqui esperando que teoricamente tivesse internet para conseguir falar com vocês e não consegui, tá? Então algumas coisas que eu queria deixar tranquilo pra gente pensar aí juntos, tá? Em se tendo o online disponível, como organizar essa consulta? Eu andei acompanhando alguns cursos, algumas lives de excelentes nutricionistas comentando sobre esse acompanhamento, até mesmo as primeiras consultas que o Conselho Federal de Nutricionistas liberou pra gente fazer até o nosso dia do nutricionista, né, dia 31 de agosto, as primeiras consultas online. E muita gente deu umas ideias interessantes, bacanas, muitas com o intuito mais de emagrecimento. Só que eu fiquei assim um pouco pensando no pessoal que realmente trabalha com nutrição clínica em relação à patologia, né? Muitas vezes é complicado porque a semiologia nos diz muita coisa, né? A antropometria também nos diz muita coisa. Mas o que a gente tem que organizar nesse momento? A gente tem que trazer pra gente o que a gente efetivamente tem domínio. Então eu acho que é o momento da gente entender e criar novas aprendizagens nossas próprias em relação aos pacientes, né? Então a gente tem aí um monte de métodos subjetivos, um monte de questão sintomatológica para conseguir avaliar e que a gente consegue mesmo à distância. Hoje em dia existem várias possibilidades de programas, de aplicativos. Então tem vindo um monte de mensagem para mim de gente que tem conseguido fazer a consulta pelo WhatsApp, por Skype, por Hangout, né, pelo Zoom, tá? E realmente existem inúmeras diferentes formas de fazer, nenhuma delas é a melhor ou a pior, cada um sabe como é o melhor. Existem possibilidades que a gente pode, inclusive, compartilhar a tela e ao invés de entender o online como uma coisa ruim, a gente pode entender o online como uma coisa boa, que talvez seja muito mais interessante para o paciente acompanhar realmente tudo que você está falando com respaldo, né? Quem gosta tem aquele viés de entender
né? Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu adoro desenhar, seja para paciente, seja para aluno, né? Eu sempre fico brincando que eu acho que eu sou a única professora que gosta de dar aula ainda nas salas com quadro negro, quadro branco, adoro chegar e desenhar mesmo atrás, porque eu acho importante, acho que quando a gente entende, a gente faz. Quando a gente não entende, a gente simplesmente pega aquela folhinha, eu finge que oriento, você finge que entende, assim como eu finge que ensino, você finge que aprende. Então, eu acho que a gente tem que realmente abusar dessas tecnologias e desses recursos. Realmente, isso muitas vezes faz com que nós consigamos nos preparar melhor para atender esses pacientes. A gente pode organizar melhor essa questão toda, a gente pode conhecer o paciente melhor, a gente pode desenvolver questionários para enviar antes da consulta e facilitar toda a questão da anamnese, que não precisa desse olho no olho, se é que a gente pode falar assim, né? As questões mais burocráticas ou algumas questões realmente mais superficiais podem ser comentadas, né? Por que não anteriormente? A gente vai continuar junto. A gente vai continuar fazendo nutrição. Fazer online não quer dizer que não estamos fazendo nutrição. A gente está aqui conversando, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui ensinando online também. E tá tudo bem. Não tem problema. O que importa realmente é a gente ter esse rapport, essa adesão, essa sensação de que eu tô aqui dando o meu melhor para você, mas eu também quero que você dê o seu melhor para mim. Então, com o paciente, isso é muito importante, tá? Então, o que eu acho fundamental é a gente entender que isso tudo tem um propósito maior, que é conter essa epidemia, é conter esse contágio, né? A gente tem vários colegas nossos que estão aí na linha de frente, que estão realmente se submetendo a um risco maior para ajudar as pessoas. A gente sabe que, infelizmente, a incidência é gigante, a prevalência também. Nem todos os casos são testados, então a gente também não tem noção real de qual é a prevalência nua e crua, né? Eu tenho acesso a alguns dados específicos, seja aqui em hospitais de Porto Alegre, seja em hospitais de outras regiões também. E a gente sabe que, enfim, esse momento não vai ser tão irrisório assim. O que tem é a questão ruim, mas também tem a questão boa, né? Então, é um parto, muitas vezes, trabalhar com criança em casa. Te digo porque eu também tô passando por isso. Eu também tenho marido aqui fazendo home office, também tenho 2 crianças, também tenho que dar conta de mentorandas, tenho que dar conta de paciente, tenho que dar conta de um monte de coisa junto, mas faz parte. E a gente aprende, a gente rebola, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Então, faça acontecer. Não deixa só um online vir para tua cabeça como se fosse, ai, não, mas que saco, como é que eu vou fazer uma consulta sem antropometria? Por que não? Quem disse que antropometria é tudo na vida, né? Até porque, o que é peso? O que é altura? O que é prega? O que é circunferência? O que é bioimpedância, né? Quem teoricamente já me conhece há mais tempo, quem já me ouviu falar em aulas, sabe que eu sempre fui de um jeito que eu não sabia me enquadrar, e depois de um tempo eu comecei a entender que talvez o nome disso seja comportamental, e também não sei muito bem se é comportamental o nome disso, mas enfim, é importante a gente entender o que o paciente está precisando da gente, entender o momento do paciente, né? Eu trabalho com oncologia, e oncologia a gente tem que realmente entender o momento daquele paciente, a gente precisa entender o momento anterior daquela história, a gente tem que entender quais são os próximos passos, e a gente, sobretudo, tem que entender o que a nutrição faz parte daquela vida, naquele momento, naquela situação, especificamente. Então, por isso que eu tenho até colocado várias questões relacionadas a alimentos milagrosos, né? Muita gente, às vezes, trazendo aí shots milagrosos, sucos milagrosos, enfim, misturas fantásticas. E de forma alguma, eu até quero de novo esclarecer aqui, que de forma alguma eu acredito que não existam alimentos que realmente ajudem e estimulem a imunidade. Existem, só não existem os milagres, né? Quando a gente fala para aumentar a ingestão de vitamina C, não é só o limão. É o limão, a laranja, maracujá, morango, tangerina, né? Aqui se chama bergamota. Enfim, né? É a gente aumentar a possibilidade. Prefira os alimentos da estação, eles são mais baratos e são melhores, né? A composição é muito boa, né? Então, assim, é importante a gente um pouco quebrar esse paradigma. Os pacientes vão trazer muitos desses
fake news, se é que a gente pode dizer assim, né? Muitas dessas informações vendidas aí pelas redes sociais, e talvez a gente também tenha esse momento de canal aberto para tirar dúvidas, né? Nas minhas consultas eu sempre tenho plantão tira dúvidas, né? Então é importante a gente ter essa tranquilidade, né, para passar por esse momento mais sereno. Eu também me disponibilizo, a gente, enfim, com as minhas mentorandas, com as minhas clientes, a gente faz discussão de casos clínicos, né, para realmente as pessoas ficarem mais tranquilas da prescrição, da conduta, do acompanhamento. Então é importante a gente estar tranquila, a gente realmente estar disponível, a gente estar viável, digamos, né, em todos os sentidos para uma consulta, né? Não adianta a gente chegar angustiada, chegar cheia de medo, chegar cheia de angústia, afinal de contas a gente estudou bastante para isso, a gente, né, não tá aqui dando a cara a tapa de uma maneira boba, tá? A gente tá aqui realmente tentando ajudar da melhor maneira possível e não vai ser o puro e simples fato de termos uma tela nos dividindo que vamos diminuir a qualidade do nosso atendimento, certo? Então eu queria que você que está ouvindo esse vídeo aí que a gente está contando, eu queria que vocês me colocassem o que vocês estão achando. Se vocês concordam, discordam. Eu queria que vocês também colocassem para mim quais são as principais dúvidas, quais são as principais angústias que vocês sentem no momento de começar um atendimento nutricional online. Qual é a angústia, qual é a dúvida, qual é a expectativa, qual é o nervoso que dá para vocês? O que impede, digamos, de começar o atendimento online? O que falta, tá? Então eu queria que você compartilhasse comigo, combinado? Então, conto com vocês nas próximas lives. Vou fazer aqui a enquete para saber qual é o melhor dia e o melhor horário pra gente colocar essa live de volta ao ar, tá? O pessoal que estava realmente ainda aí votando no suplemento, ele continua na nossa lista, ele não vai sair, eu prometo, tá? Promessa é dívida e eu vou cumprir, compro todas elas, tá? Não consigo dever nenhum centavo, em nenhum sentido, tá? E a gente segue junto, combinado? Então, para você que conseguiu ouvir todo esse vídeo, eu vou te pedir então que me responda, que me coloque as angústias, que compartilhe também esse pensamento, essa reflexão com outras colegas, replique essas informações com outras pessoas, para que a gente se fortaleça enquanto categoria, enquanto equipe, enquanto nutricionistas. Combinado? Um beijo!